Tenho 45 anos, estive em situação de sem-abrigo há mais de 5 anos e em 2020 fui para um centro de emergência durante 6 meses. A pandemia complicou a minha vida, mas com o álcool não agravou nada, só a nível financeiro. Já estava a viver na rua porque ia para sítios onde as pessoas ajudavam com alimentos e com a pandemia desapareceu, a igreja fechou. O álcool não era caro, era 70 e tal cêntimos, comprava nos supermercados. Consegui comprar na mesma. Com a pandemia nos centros bebia o mesmo e levava o vinho lá para dentro, mas não podia beber, então acabava expulso dos centros. E iniciei consumos de álcool em 2017. Fiz o internamento e parei durante 18 meses. Durante a pandemia piorou. Em 2020 bebia para esquecer. Tive sempre acesso ao álcool, não bebo nos cafés, não frequento, sempre bebi álcool que comprava nos supermercados. 38 cêntimos o litro. Bebia com o meu companheiro. Tinha de estar sempre a sair dos centros de emergência para beber. Para não ser expulso, andava sempre a pensar como ia beber mais. A medicação nos centros de emergência tira a vontade de beber. Começarmos a gostar mais de nós próprios e aumentar também a autoestima e a pensar num futuro. Quando bebemos, só pensamos no dia-a-dia. Tenho 42 anos, tive vários anos como sem-abrigo e fui para um centro de emergência durante 3 meses. Em 2020 pus-me na metadona para não ter uma vida presa na cadeia, nem andar lá a consumir. Tinha estado detido e saí na pandemia. Eu pedi a medicação para não beber, para me proteger. Foi para não vir a ter qualquer problema. Eu tento proteger-me das drogas, tudo é uma droga, o álcool também. Uma pessoa que é adicta tem todos os vícios. Quando estava no centro, bebia sozinho e ia lá para fora, nunca me viram embriagado. Haver a medicação no centro foi uma coisa boa, claro que sim. Se não fosse uma medicaçãozinha, continuava a beber. E assim, se tomar a medicação, não bebo, porque sei que tem consequências graves e eu respeito muito a medicação. E a minha prioridade é nem beber uma cerveja, e eu não quero morrer. É que uma pessoa no álcool não consegue ter uma vida. Entre a álcool e a droga, venha ao diabo e escolha. Tenho 44 anos, tive sem abrigo mais 3 anos e vivi num centro de emergência durante cerca de 6 meses. Em relação à pandemia, aprendi a respeitar a vida, dei valor à vida, vi tanta gente a morrer em Angola. Perdi muitos familiares, alguns amigos por causa do Covid e não só. O problema do álcool era antigo e para os centros do Covid ajudou a aprender a amar-me. O álcool era para esquecer o trauma que tive, em Angola e em Portugal. 2020 foi um ano de grande mudança. Em Portugal sempre andei sozinha, bebia sozinha, fazia horas extras para comprar o álcool. Não tinha planeado vir para Portugal, mas por causa da situação política em Angola, em 2017. Consegui trabalho em Portugal, mas eram pescates. Eu tenho um trabalho diferenciado. Era grande a instabilidade e vivia atormentada. Já bebia. Num centro de emergência tentei procurar pessoas amigas, mas nunca deu certo. Em 2020 foi terem-me tirado da rua, ter uma casa. Deram-me um sítio para morar. Já não tenho que andar para aí perdida. Quando entrei para a casa do lago, comecei a comer, a cozinhar, a dormir, a cuidar de mim. Mudei a vida. Estava protegida. Eu tinha controle sobre mim. Eu não queria, nunca quis ir para centros de emergência, mas não tinha recursos, não tinha documentos. Estávamos todos na rua. Vieram buscar e fizeram a proposta de ir para um centro novo, onde havia comida. Eu não tinha comida. Houve muitas portas que não se abriram, mas o centro de emergência protegeu-me. Era bom que fosse sempre Ramadão, que no Ramadão nunca bebo. O problema é depois. Tenho 38 anos. Estive sem abrigo durante quase 10 anos. E fui para um centro de emergência há cerca de 6 meses. Quando estava lá dentro já não bebia, já estava bêbado. Bebia mais com os amigos. Nessa altura do confinamento foi muito difícil. Eu arrumo carros porque não sei roubar. Na pandemia foi muito difícil. Foi a pandemia também que me reduziu o álcool. Nunca tive dinheiro e não devíamos álcool, só às vezes.
Quando eu bebia não estava no centro. Quando entrava já estava muito alcoolizada ou então não bebia. Às vezes decidia ir ver televisão para não beber. Se o meu tio não aparecesse, ele bebia com outro tipo, o tipo dele. E se não houvesse situações tensas comigo, não bebia, porque eu entrei em conflito comigo própria. O que ajudava a não beber era andar, ir à internet ou aprender qualquer coisa. Nos centros tinha internet, mas eu não tinha meios para acessar. Não chegou a ser um problema estar alcoolizada porque me encaminhavam para o quarto, que era a melhor coisa que tinham a fazer a uma pessoa neste estado. Um gajo sabe o que é, não sou ladrão, não sou drogado, não fumo tabaco, mas bebo demais álcool. Eu controlo-me, eu bebo só ao meio-dia. O problema é que o vinho custa 25 cêntimos o pacote, não é bom. Em 2020 consegui, por mim próprio, porque eu quis. Quando me foram buscar, eu acabei de beber o resto do pacote. Deitei para o lixo e nunca mais bebi em uns 3 meses. Eu é que sou médico, eu é que decido. Não bebi nos centros, eu decidi parar e assim foi quando entrei no carro da senhora do centro, que é como se fosse minha mãe. Em 2020 eu já estava para deixar de beber. A senhora até disse, deixa de beber o vinho. Eu deixei, mas fui eu que decidi. Disseram que eu tinha que deixar de beber para sempre. Mandar em mim, não.